Olá, boa noite. Está começando o Apura de hoje e esse mês a gente traz um assunto que tem virado polêmica nas escolas, dentro de casa, em rádios, TVs e internet. A proposta do governo de abstinência sexual entre adolescentes e jovens tem dado o que falar. Por isso, a gente trouxe 7 especialistas, pessoas diferentes, com formações distintas, para apurarmos o tema. Lembrando que um ponto de vista é um ponto de cegueira, como sempre falo, e o outro me ajuda a enxergar aquele assunto, aquele objeto, de uma maneira mais clara. O nosso objetivo hoje é tentar entender o programa, como ele vai funcionar e quais são os possíveis resultados. Quem divide o programa hoje comigo é Vinícius Lima. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Anderson. Boa noite aos convidados, pessoal de casa. Interessante esse tema, um tema bastante polêmico também para a gente poder debater e conversar aqui com nossos 7 especialistas. E falando dos 7 especialistas, quem está com a gente hoje para defender seu ponto de vista, sua opinião e abordar de forma científica esse assunto, são esses convidados. No programa de hoje recebemos 7 especialistas que vão contribuir no debate sobre o programa de abstinência sexual proposto pelo governo. A primeira delas é a psicóloga Rosana Xavier, especialista em neuropsicologia e terapeuta cognitivo. A opinião da doutora Rosana. A neuropsicologia lida com essas conexões todas, né? E como é que a internet pode ser a plataforma adequada para um investimento de 3,5 milhões de reais na divulgação do programa Adolescência Primeiro, Gravidez Depois? Bom, eu não acredito que a internet seja a plataforma ideal para essa informação, e sim a família. Você tem que ter o contexto, né, familiar, porque se você não sabe quais são as suas emoções, seus desejos, se você vive num ambiente que você não tem nenhum apoio, nenhum amparo, você vai buscar fora. E a internet não é um apoio, né, emocional estruturado para as pessoas, porque você vai ter vários tipos de informações. Então, o adolescente, ele busca nos amigos, na internet, enfim, e você precisa sempre estar conversando com o seu filho, porque eu acredito que os pais deixaram essa responsabilidade para a internet. Até você ver, os adolescentes ficam no celular sem o diálogo. Então, por isso eu falo que a internet não é a melhor ferramenta, e sim a estrutura familiar está apoiando, porque você hoje, através dos adolescentes se formando, famílias ou não, jovens, né, sem nenhuma estrutura, porque engravidou, teve relação sexual e aí? O que se fez? Cadê a estrutura familiar? Cadê a conversa, o diálogo? E eu acredito que por essa questão de você não ter o amparo, o apoio, a estrutura familiar, que hoje em dia você tem pais, padrasto e uma nova formatação familiar, né, um novo contexto, e as pessoas ficam sem apoio. E banaliza o apoio psicológico, o pai, por não ter tido um apoio, uma referência, uma estrutura, não fala, aí o filho teve uma construção familiar sem apoio e assim fica banalizado, sem nenhuma referência. Então, isso vai sendo replicado com o tempo. Sim, aí você procura um profissional, você delega, né? Eu vou levar no ginecologista para ajudar porque ela engravidou. Não teve nenhuma conversa, nenhum apoio, nenhuma orientação. Aí, eu vou levar para o psicólogo. Leva Ele pro tá com um terapeuta. problema. E a responsabilidade está lá no início da estrutura familiar, no apoio, na conversa, porque hoje a formatação familiar é diferente. Não adianta mas ele não tem pai, não tem mãe. Ninguém nasceu sem pai e sem mãe. Tem que ter o pai e a mãe. Mas não importa se você mora com 2 mulheres, com homem, com tio, com avô. Se você tem a conversa, o diálogo, você consegue ter um pouco mais de consciência, você consegue confiar, você consegue pedir um apoio. Orientação, né? Uma orientação. Não só, porque o profissional ele vai te dar uma orientação profissional, só científica, né? Ele não vai poder ver as suas emoções, suas questões, e eu acredito que a internet não vai te aproximar disso. Até porque cada profissional só pode ir até certo limite, né? Não pode avançar.
Estamos de volta com o Apura, o programa de governo Adolescência Primeiro, Gravidez Depois. Nesse bloco, vamos tratar de um assunto, de uma parte desse tema todo, de toda essa polêmica. A objetivação do corpo. Será o corpo um objeto que pode ser utilizado, usado e desprezado de qualquer forma? Será que temos nos nossos adolescentes inserido a consciência da importância que o corpo deles tem? Seria esse um ponto que o programa ou a campanha do governo pode atingir e alcançar o objetivo? Vamos entender um pouquinho mais com Vinícius Lima. Nós falamos muito, Anderson, no outro bloco, sobre a questão da internet, da televisão e da erotização que se dá por meio desses meios, inclusive por meio da televisão e das redes sociais também. As crianças acabam tendo acesso a isso, os adolescentes também, e com isso iniciam a vida sexual muito cedo. Se não ativamente, mas mentalmente, porque eles acabam abstraindo aquilo. Então, nós vamos ver nessa matéria como que a gente pode tratar a questão do sexo versus o afeto. Será que é necessário ter afeto ou não? A gente vê casos de primeiro encontro já havendo a relação sexual e as crianças, adolescentes têm acesso a isso por meio de filmes, por meio da internet, de redes sociais. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso nesse bloco. E o primeiro convidado a responder sobre esse assunto será a Rosana Xavier, ela que é especialista em neuropsicologia. Doutora Rosana, os dados não mentem, são muitos adolescentes grávidas anualmente. A doutora Ana deve ter uma lista grande de pacientes nessa fase também. A senhora deve já ter visto muito disso dentro dos consultórios. E, na sua opinião, essa agilidade, essa rapidez para a iniciação sexual e o despertar para tudo isso está muito atrelado às questões tecnológicas, o acesso, a facilidade e a própria divulgação dessas informações nas redes sociais? Acredito que o conjunto, porque na adolescência vem a explosão, né, de desejos, emoções, os conflitos, você não sabe, né? E vem o acesso, né? O acesso à internet, a informação que vem, a promoção, né, divulgação sobre o apelo, na verdade, né, o apelo sexual, a venda, né, a publicidade e você querer ser aceito, né, porque na adolescência tem essa questão muito, você quer ser aceito, você quer ser o melhor, você quer ser o bom, porque você não sabe, é o início da sua vida. E então a informação, né, a proposta que está sendo feita, se ela for bem, assim, não é que vai resolver, porque nada é sozinho, né? Somos um ser, né, social. Então, se você tem mais informação, você consegue dar mais consciência, mas é conflitante, não tem como só a informação por si só, porque você tem a informação na internet, você tem acesso, então não dá para dizer que os adolescentes não têm a informação. Porém, tem os conflitos, né? Os desejos. Então, é muito importante que você tenha que dosar essa sexualidade com o diálogo, porque a internet, ela está aí, mas não é só a internet, é os conflitos que faz com que você acaba buscando e querendo se conhecer, né? A curiosidade. O conflito está neles e a internet é apenas uma das fontes de resposta. É apenas uma válvula, né? Entendi. Professora Ana, como é que a gente consegue jogar na mão desse adolescente essa responsabilidade? Mesmo que ele ainda seja imaturo, que não tenha tido tanta experiência e falte essa pessoa adulta, o professor, que talvez não consiga fazer isso, como é que o programa, essa campanha que vai utilizar a internet como plataforma, pode conseguir ajudá-los a ter essa responsabilidade para eles? Bom, o programa, como disse a psicóloga colega aqui, ele, não sei como que ele pode funcionar, mas assim, se ele coloca essa responsabilidade exclusiva para o jovem, ele poderia colocar, não puxando a sardinha para a psicologia, mas buscar que os adolescentes tenham mais acesso, né, à terapia, a poder fazer um acompanhamento, porque, assim, observa-se que o adolescente, ele não tem também, como o professor está falando, ele vem com uma orientação, com uma bagagem em casa. Será?
quanto ele vem com essa orientação. Tem a ginecologista aqui, ela tem esses dados. Às vezes tão cru, não tem nenhuma orientação, porque os pais ficam esperando que fosse como se fosse planta, né? Você vai ter filho como, né? Vai buscar às vezes, o sol sozinho. Não é assim. E assim, o apoio, eu acredito que assim, o acompanhamento, o psicólogo, ele tem essa proximidade, ele não ocupa o lugar da família, mas ele é aquele profissional que consegue estar amparando, estar orientando, não que ele vai te dar orientação sexual, né? Mas sim que você vai ter uma confiança para falar, ele tem não é um colega, né? E a terapia, eu acredito que é um direcionamento muito bom. O diálogo e tentar buscar com que os pais façam parte do programa. Eu acredito que sem esse... vai ficar faltando, nada é sozinho, né? Então tem que ter o pai, um profissional. E a escola também vai estar exercendo esse papel, porque ela já, por si só, já exerce. Sobre o programa de governo, adolescência primeiro, gravidez depois. Eu vou pedir agora as considerações com uma palavra apenas sobre todo esse assunto. Eu vou começar com a doutora Rosane Xavier, mas antes da gente iniciar essa parte, quero muito agradecer a participação de vocês. Foi excelente a nossa conversa. Acho que cada um pôde acrescentar na sua própria experiência e a gente construiu aqui um bom diálogo com esse assunto, né, entre todos os nossos convidados. Doutora Rosana, uma palavra. Diálogo. Diálogo. Wagner Alves. Avanço. Doutora Ana. Equilíbrio. Mariane. Família. Professora Ana Cristina. Conscientização. Beth Monteiro. Transformação. E, por fim, doutora Tamires. Acolhimento. Tá aí, essas foram as palavras que a gente consegue mensurar de tudo que a gente conversou aqui. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Obrigado, Vinícius, pela divisão aqui, por estar compartilhando com a gente um pouco também. Valeu, Anderson, eu que agradeço todos os convidados, foi um prazer estar aqui. Você sempre pede para dizer uma palavra, tem uma palavra hoje? Eu ia falar uma parecida com o que já falaram, mas aí eu vou falar outra, então, mudança. Mudança. Tá aí, gente, muito obrigado pela sua companhia. Eu espero você daqui a um mês no nosso próximo Apura. Não sabemos ainda o assunto. Sabe que a gente fica aguardando algo novo acontecer na sociedade para a gente apurar e vai ser um prazer ter a sua companhia mais uma vez aqui. Até lá.